Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá e muito bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e é com muito gosto e prazer que todos os dias às 22 horas, todos os dias não, de segunda a sexta, estamos aqui presentes não só na Curiacos TV, mas também em simultâneo na Rádio Vida, que pode ser sintonizada em 97.1. Sem mais delongas, nós poderíamos de alguma forma deduzir que políticas é que são pensadas para o país, olhando para as políticas que são pensadas na capital desse país. E Portugal, nesse aspecto, é de facto quase um exemplo. Porquê? Porque as restantes regiões quase que são microcosmos daquilo que se vai vivendo nas grandes cidades. E vamos analisar um pouco daquilo que tem sido a realidade da nossa capital, Lisboa. O nosso convidado de hoje é o Luís Castro, presidente da Associação dos Vinhos de Arroios. Muito boa noite, Luís. Desculpa lá esta travagem em cima do cumprimento. E Luís, de facto, nós podemos dizer que muitas das coisas que se vivem em Lisboa, muitas das tensões e dificuldades, são reflexo daquilo que se vive também noutros locais do país, com uma pressão acentuada devido ao nível populacional, não? Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos espectadores que nos estão a assistir lá em casa. Na realidade, acho que não é bem assim. Acho que os grandes centros urbanos, as grandes urbes, têm problemas muito próprios que, de facto, nem sempre encontram depois o mesmo tipo de dimensão e de problemas no interior do país. Mas a falta Alguns de habitação, serão. alguns serão, a Sim, falta sim. de habitação é um problema noutras Uhum. áreas do país e portanto, não Há sendo algumas exatamente uhum, alguns pontos, diferenças. algumas diferenças, ainda que Uhum. a temática seja Claro. sempre a mesma. Olha, e uma delas, e já agora bem me lembro, provavelmente se estivermos num qualquer concelho fora de uma grande urbe, quando estamos a adormecer, ouvimos os grilos ou os mochos. Já em Lisboa, nomeadamente na freguesia de Arroios, o problema com os ruídos são outros. Não é na freguesia só de Arroios, o problema é na maior parte das freguesias do centro histórico de Lisboa, que eh, passaram a ser estas freguesias locais de recreio a céu aberto eh, para quem tem bares. Hum. Portanto, a atividade noturna turística é intensa na capital, e nos grandes centros e no centro histórico, nomeadamente nas freguesias da Misericórdia, Uhum. da Estrela, Alfama, na zona talvez, não? Santa Maria Maior e depois Arroios, estão a ser fustigadas de tal forma que isto chega a ser incompreensível. Como é que o Estado se demitiu completamente daquilo que é a sua função Uhum. fiscalizadora e de garantir que, ao fim e ao cabo, as pessoas tenham direito a Uhum. usufruir de um descanso Claro. e de um repouso É em interessante. condições. É interessante porque, de facto, nós não podemos esvaziar, ou para assegurar um direito, não podemos esvaziar o outro. As pessoas têm o Não, direito a divertir-se, mas o que mas é está por em isso que são causa, criadas mas regulamentações, não é? E só é, para acentuar ainda o que tu estás a dizer,
imagino que ao fim de semana as coisas se multipliquem, não é? Ao fim de semana as coisas são mais complicadas, todos nós temos a noção daquilo que é o que se passa no bairro Alto, não é? Centenas e milhares de pessoas que se juntam nas ruas a consumir álcool, a fumar, a conviver. E ainda, muitas das vezes, de forma mais saudável, outras vezes de forma menos saudável, mas o que é certo é que quando estão nestas zonas e neste chamado convívio saudável, estão a produzir ruído. E a produzir ruído e a afetar as pessoas que depois querem descansar, repousar, e não conseguem verdadeiramente fazê-lo. E isto é que é dramático, porque quando tu compras um apartamento, estás a fazer um investimento para a Claro. vida. E isso até é um dos Quando fatores não de podes desvalorização, por exemplo, de um Exatamente, apartamento, de uma exatamente. casa, E de é uma... por isso é que as entidades públicas, e neste momento uma das coisas que nós estamos a fazer é tentar perceber até que ponto esta desvalorização do património das pessoas, que é os apartamentos em que investiram, que deixam de ter um valor, tinham um determinado valor comercial, e quando se instala naquela rua ou naquele prédio de forma ilegal, bares, clubes, restaurantes, que são produtores de ruído, portanto, a própria atividade é geradora de ruído. Isto é problemático porque vai desvalorizar Claro. aquilo que é um investimento de uma vida inteira. Mas, entretanto, parece que há um novo regulamento do ruído. Não sei Neste se momento a já Câmara deste... de Lisboa apresentou e está em consulta pública durante cerca de 30 dias o novo regulamento de horários da cidade, que é uma anedota. É uma anedota. Nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o vereador Diogo Moura e com o seu assessor na Câmara, e percebemos logo no início que, pela conversa que estávamos a ter, que de facto não podíamos esperar grande coisa deste novo regulamento. E, portanto, o regulamento não protege rigorosamente ninguém, tem imensas lacunas. É aquele tipo de norma que é feita para, por um lado, dar a ideia que vai proibir qualquer coisa, mas depois dá aso a que tudo se possa fazer na mesma. Portanto, é mais do mesmo. É a classe política a mentir descaradamente à população, e sem respeito para a população. Porque o que está em causa aqui, nós podemos saber, e tu referiste isto há um momento, é uma coisa muito importante, que é sabermos até que ponto os direitos conflituantes do direito à atividade económica, ao exercício de uma atividade económica, e o direito ao descanso e ao repouso, são direitos equivalentes, chocam-se entre si, mas quando direitos de igual valor entram em confronto, há que haver uma medida de desempate. E, neste caso, os direitos de personalidade são direitos superiores, e quando eu falo os direitos de personalidade, são os direitos pessoais das Dignidade pessoas humana. que têm a ver, nomeadamente, com o direito ao descanso e o direito ao repouso. E este direito ou direitos de personalidade, muitas das vezes genericamente referidos, e concretamente no caso do direito ao descanso, do direito ao repouso, sobrepõem-se ao direito à atividade económica. Isto nunca aconteceu no passado. Aliás, nós estamos a falar em arroios, de zonas residenciais onde o espaço está completamente consolidado. Prédios de 4 e 5 andares, em que tu tens bares na rua. Aliás, basta irem às redes sociais da associação
para verem os vídeos e a desgraça que é, porque há pessoas que não conseguem dormir. Alguns E, portanto, dos vídeos filmados mesmo do terceiro e quarto andar. do terceiro e quarto andar. Aliás, neste momento temos na Almirante Reis um caso de uma pessoa que está num quinto andar e não consegue dormir, porque as vibrações do prédio, e reparem, na Almirante Reis até temos o metro a passar, portanto que é algo que vibra, mas o ruído que se espalha na rua e essencialmente nem tem a ver... Eu creio, e Luís, com algum conhecimento, porque é uma das coisas que eu também gosto, tem a ver com o som e a forma como o som, de alguma forma, interage fisicamente com os objetos. Nenhuma destas construções é feita a pensar na absorção do som. Não, ou mas seja, não é é uma das zonas... Não, mas seria o suficiente. Sim. Seria o suficiente. Por exemplo, e um caso muito interessante é a nossa própria voz. Quando ouvimos a nossa voz na televisão ou na rádio, sempre achamos que temos uma voz um bocado mais fina, não é? Porque aquilo que tu ouves da tua voz tem a ressonância dos ossos. Sim. Então, aquilo que eu quero dizer é que com um tipo de construção adequada, provavelmente poderia ser mitigado mas vamos lá ver. A maior parte das vezes, o problema depois, o ruído é uma consequência de uma atividade que não deveria existir naquele sítio. E ainda que tu possas insonorizar um espaço, tu tens depois que assegurar que, para além disso, tens um conjunto de regras que salvaguardam outras situações. Por exemplo, se tu insonorizas o interior de um bar, mas toda a gente vem para a rua beber e consumir, portanto, o barulho, o bar pode estar insonorizado, mas na rua o barulho vai-se propagar, especialmente em ruas estreitas, como é o caso do Bairro Alto, e mesmo até de arroios, porque a maior parte dos prédios e da zona urbana, do tecido urbano consolidado que nós temos, são ruas muito estreitas. Portanto, Claro. Não há hipótese. Depois tens o problema da segurança, as pessoas estão alcoolizadas, há comportamentos que resultam desse facto que põem em causa a segurança e depois a própria higiene urbana. A presença de esplanadas depois das 8 horas da noite, na via pública, em zonas urbanas consolidadas, em locais que antes tinhas um lugar de estacionamento para um carro que cada vez é mais necessário termos lugares de estacionamento na cidade. Porque qualquer dia estamos proibidos de andar e de ter carros na cidade e estacionar os carros na cidade. E todos os dias se vendem mais carros. Portanto, repara, isto é tudo há atividades económicas que são de tal forma impactantes. Quando se pensou fazer o Bairro Alto, quando se pensou fazer aquela malha urbana da zona ali que se chama da Praça das Novas Nações, do bairro das Colónias, em Arroios, nunca se pensou que aquilo iria ser zona de bares e de restaurantes a céu aberto, e isso tem implicações na forma como as pessoas interagem com o seu meio social. E deixa-me aproveitar o facto de teres mencionado as esplanadas, porque nós já falámos aqui diversas vezes. Isto é daqueles paradoxos que eu, por mais que eu queira entender, não consigo. Por um lado, os governos e as autarquias apresentam planos de acessibilidade, de mobilidade, obrigam, inclusive, ou regulamentam para os privados determinadas obrigações, por assim dizer. Não estou a dizer que estão mal, mas depois são permissivos em atividades que são benéficas para algumas das políticas deles. Andar por arroios e ter esplanadas, pessoas com alguma idade, sei lá, pessoas inclusive com dificuldade de mobilidade... É ridículo porque é um contrassenso. Fala-se tanto em dar a prioridade ao peão. Quando se fala do peão, fala-se do peão que se locomove, da pessoa que se desloca pelo seu próprio pé.
Nós temos em Arroios, chegámos ao ponto caricato de termos esplanadas nos passeios e esplanadas em sítios onde antigamente eram lugares de estacionamento. Portanto, as pessoas não conseguem sequer, têm que andar a fazer um slalom entre cadeiras, muitas das vezes, e mesas e pessoas, e essas esplanadas, só para contextualizar, Luís, essas esplanadas pagam a autarquia. Portanto, a autarquia vão começar a pagar agora. Vão começar a pagar agora. Mas para pôr a esplanada não tiveram que pedir uma autorização? Não. Não, foi a esplanada. Foi o Covid. O Covid o que fez foi... há, de facto, a necessidade de haver um licenciamento. E a Câmara, neste momento, já deu indicações que as freguesias que assim o entendem, ou entendam, devem... começar a pedir para que as pessoas que estejam interessadas procedam à requisição, ao pedido de licenciamento da sua esplanada. O que acontece é que há freguesias que o fazem, há outras que não o fazem, e as que o fazem, como é o caso de Arroios, neste momento estamos a rever toda a zona de licenciamento e das esplanadas, saber até que ponto é que elas podem estar ou não estar, porque estão a impactar negativamente na vida das pessoas e no direito, nomeadamente ao descanso, à segurança, e em questões que muitas das vezes até também têm a ver com a higiene urbana, porque as pessoas muitas das vezes estão nestas esplanadas, não vão para o interior dos bares, muitos deles até já às vezes encerram, e as pessoas depois mantêm-se naquelas esplanadas porque são estruturas físicas, e depois chegam a ir urinar, defecar na rua, no espaço público, e portanto isto é uma questão também de salubridade. E no caso de Arroios está-se a ver, mas por exemplo no caso da Penha de França acho que está tudo bem, com as esplanadas continuam. E isto é que é muito mau. Isto é muito mau e isto revela esta coisa desta modernidade ou atualidade das pessoas virem para a rua fazer a sua vida muitas das vezes mais íntima. Tem a ver com o facto de não termos uma política de habitação coerente. Antigamente as nossas casas eram compostas por uma sala de estar, onde a gente convidava os amigos. Verdade, nós convivíamos em casa, convidávamos amigos, vinham jantar à nossa casa, tínhamos uma sala de jantar, uma sala de estar e convivíamos. Hoje em dia, a cidade... Esse tipo de convívio foi todo terceirizado para outros locais. Nós não temos espaços para convívio. Mas há aqui outra coisa, Luís. Então as pessoas vêm para a rua, erradamente. Não sei se de facto Lisboa também não estará a sofrer uma acentuada pressão turística. Não, mas é assim, vamos lá ver. Isto ou temos gente séria, uma classe política séria, que de facto está interessada em defender os interesses dos cidadãos, ou temos uma cambada como eu quero dizer, de aldrabões, que tentam, sempre que há eleições, andar a vender o peixe ao povo. E isto é que é preocupante, e é por isso é que depois nós temos as situações dramáticas que temos e o medo que temos de determinadas coisas, mas isto explica muito, porque é assim, não se percebe como é que sítios que são de habitação se fazem destes sítios recreio. E eu vou-te dar o exemplo. Não tem o facto de haver com o turismo. Londres é a capital mais cosmopolita, talvez, da Europa. Ou foi. Amsterdão em Londres, às 11 horas, os pubs fecham. Ponto final. Não há consumo na rua. Em Espanha, tu tinhas o Botellón. O Botellón em Espanha acabou.
Botelhão, Portanto, para quem não sabe, os jovens juntavam-se, compravam bebidas, iam para as praias ou para ruas, jardins. para as praças E públicas. isso começou a ser... E isso acabou. Isso Exatamente. acabou. As autoridades acabaram. Depois vêm dizer que nós temos consumo de álcool em Portugal está a aumentar. a aumentar, imensos problemas. Nós vemos isso na comunicação social. Isso é que é dramático. Então nós andamos a incentivar os jovens, temos os mini-mercados a funcionar até às 10 da noite, a vender álcool. E depois o novo regulamento, que está neste momento a ser discutido, diz o seguinte: a partir das 10 da noite os mini-mercados não podem vender álcool. Áreas inferiores a 100 metros quadrados não podem vender. Então, mas isto faz algum sentido? Porque eu vou lá às 21h50, compro uma grade de cerveja e depois fico a beber a partir de então. E parece-me que existem algumas bombas de gasolina que têm os tais mais de 100 metros quadrados e podem continuar a vender álcool. Nós vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor. Depois regressamos para continuar a nossa conversa com o Luís de Castro. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Contratos forçados, contratos rechaçados. Ao mudar, se mudar, não tem de se refidelizar. Mudei de casa, diz-nos alguém, e a nós não me quer transferir o contrato que estava próximo do fim. Em vez disso, quer que eu faça um novo contrato e com ele vêm mais 2 anos de fidelização. Pergunta: mudo de operadora ou insisto apenas na mudança do serviço de comunicações eletrónicas para a nova casa? Resposta: diz a Lei das Comunicações Eletrónicas de 16 de agosto de 22, na linha A do número 1 do seu artigo 133. A empresa de comunicações eletrónicas não pode exigir do consumidor titular do contrato o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização nas seguintes situações: alteração do local de residência permanente do consumidor, caso a empresa não possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada. Logo, estando a empresa em condições de assegurar a prestação de serviço, deve fazê-lo até ao termo do contrato em vigor. E não é lícito que deixe de o fazer se o consumidor não concordar com a proposta contratual que, em aproveitamento da situação, ora tendem a oferecer-lhe, a saber, uma nova fidelização por mais de 2 anos. Por conseguinte, tem o consumidor de exigir da empresa que cumpra o contrato até ao limite do prazo de duração, para que não haja quaisquer interrupções com os danos que daí possam advir. Se a empresa persistir na recusa, incorre em responsabilidade pelos prejuízos que causar ao consumidor, de harmonia com o que estabelece o número 1 do artigo 12 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Entretanto, se o entender, pode o consumidor pôr termo ao contrato com a nós, com justa causa, cessando pagamentos e recorrendo a uma outra empresa, a uma empresa concorrente, a fim de não ficar privado, entretanto, do serviço. Em tal situação, exigirá o consumidor o livro de reclamações para nele pôr o seu fundado protesto, aguardando que o regulador retire do facto
as consequências legais. Do mesmo passo, se entender e for o caso, deve requerer uma indemnização acionando a empresa de comunicações no Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo competente. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Luís Castro, presidente da Associação dos Vizinhos de Arroios. Já falámos do ruído, falámos dos problemas das esplanadas, falámos de alguma pressão turística que se sente, mas obviamente a culpa não é única e exclusivamente dos turistas. Mas agora eu gostava de falar também um bocadinho sobre a questão da habitação, que tem sido também um dos temas que tu sempre trazes aqui. Recordo-me de ter sentado aqui à mesa de facto uma pessoa que também estava com dificuldades em manter a sua casa, que tinha sido o Luís que trouxe. Mas parece que em Lisboa, de acordo, daquilo que eu me lembro, a Filipa Roseta, que tu tão gentilmente colocaste em contacto connosco, parecia estar a fazer um bom trabalho e parece estar a fazer um bom trabalho. Mas ultimamente eu li algumas notícias que mostram aqui que há talvez um setor ou uma área que não está a receber tanta atenção assim. Não, houve aqui uma divergência recentemente entre a oposição e a variação, neste caso a arquiteta Filipa Roseta, que é quem tem o pelouro da habitação e do desenvolvimento local. Mas houve ali uma questão e eu penso que é assim, eu conheço a arquiteta Filipa Roseta, por quem tenho muita admiração, não é alguma, é muita admiração, porque eu acho que é uma pessoa que vive o problema da habitação com paixão. E hoje em dia nós vamos encontrando cada vez menos pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Eu acredito que a Filipa Roseta, de facto, é uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz e pela habitação. O que não quer dizer que nós tenhamos sempre razão ou que não possamos cometer erro. Eu acho é que ela é uma fazedora. Ela gosta de fazer coisas. E, portanto, para fazer coisas, tu às vezes tens que esticar a corda. Neste caso, eu acho que ela não tinha razão. E vou-te explicar porquê. Nós temos a habitação pública, que é o chamado o Programa de Renda Acessível, e que é de construção pública, portanto, da própria Câmara, que são investimentos feitos pela própria Câmara. Mas nós sabemos que, devido à necessidade de habitação, temos que chamar a ajudar neste esforço megalómano que há os privados. E temos uma coisa que se chama PRA-concessões, Programa de Renda Acessível Concessões, em que, basicamente, vamos pedir aos privados que vão construir casas a rendas acessíveis. E para se fazer isso, o que é que a Câmara faz? Isto de forma muito sintética e muito superficial. Vai ceder terrenos a 90 anos e portanto, os privados vão construir, vão explorar, não é? Vão fazer a gestão deste edificado e vão cobrar umas rendas que devem ser a preço acessível. E o problema tem a ver com esta interpretação daquilo que é a preço acessível. E eu acho que isto tem sido uma falha de sucessivos governos e de executivos na Câmara de Lisboa. A nossa Constituição, no seu artigo 65, no número 3, diz que aquilo que é importante é que as famílias tenham rendimentos que possam pagar a sua habitação. Se quiseres, eu até posso ler. Sim. Diz que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria também. Exatamente. Ou seja, as rendas têm que ser em função dos rendimentos das pessoas.
as rendas das casas. Sim. Portanto, quando falamos em rendas acessíveis, esta renda tem que ser acessível em função do rendimento. Uma renda que ultrapassa os 30% do rendimento de um agregado familiar deixa de ser uma renda acessível. Porque as pessoas têm que comer, têm que vestir, têm... E essa é a percentagem da taxa de esforço que o banco deveria aceitar nos empréstimos, e é o estabelecido que deveria, de facto, ser o esforço no rendimento. Ora, o que é que aconteceu no caso da Câmara e desta discussão que se gerou há pouco tempo atrás com a vereadora Filipa Roseta? É que, como no modelo anterior, do executivo anterior, liderado por Fernando Medina, o programa de renda acessível concessões dos privados ficou deserto, não houve privado nenhum que achasse que quisesse pegar naquilo. O que é que acontece? A Filipa Roseta veio apresentar uma nova versão desse programa que tentasse puxar os privados e tornar mais aliciente aos privados. Claro que o fez, talvez, da pior forma. Eu não tive a oportunidade de discutir com ela isto, acredito que ela me possa elucidar e, portanto, também Mas não quero qual é a estar... questão na renda em Mas, si? na realidade, era que a renda acessível era colocá-la abaixo do preço, 20% ou 30% abaixo do preço de mercado. Ora, o que é que acontece? Colocar a renda acessível abaixo do preço de mercado, 30% ou 20%, por exemplo. Para já que não é de 30%, acordo com... Era 20%. Já estaríamos a utilizar uma estratégia que é contrária àquilo que é o espírito da Constituição, que é aquilo que depois é criticável. Portanto, rendas... de acordo com o rendimento das famílias. E depois rendas com esta característica, o que acontece? Os privados começam a subir, o preço do mercado começa a inflacionar e tu tens na mesma rendas proibitivas e, portanto, apanha uma franja que é a franja mais alta da população. Até porque, para que alguém se possa candidatar a uma renda acessível, tem que ter rendimentos. Não é, portanto, pessoas que estão na franja mais baixa do ponto de vista económico não se podem candidatar a este programa da renda acessível. Portanto, e nós deveríamos estar a ajudar aqueles que menos têm. Temos que ajudar aqueles que menos têm, em primeiro lugar, para que estes subam 1 ou 2 patamares. Era bom que Lisboa e não assim, se esquecesse, sucessivamente. Era bom que Lisboa não se esquecesse do número de sem-abrigo que tem e o número de pessoas que dormem nas ruas. Eu falei em 17 Famílias, tendas, inclusive. salvo erro, da última vez que cá tem. Neste momento são muito mais. São muito mais. Está caótico mesmo. Já vemos na estação do comboio do Vasco da Gama, do Oriente, famílias inteiras, de facto, a dormir lá na estação. Famílias inteiras, e depois temos este problema que eu não consigo perceber como é que o Estado ainda embarca. Consigo perceber porque lá está, nós temos um Estado, quando se fala de um Estado corrupto, é um Estado que alimenta uma série de organizações que depois verdadeiramente não servem para nada a não ser sustentar as pessoas que as gerem. Não tem o interesse do povo em mente. Então, enquanto estas organizações, enquanto houver pessoas na rua, estão bem. Quando deixar de haver pessoas na rua, estas organizações acabam. Sem... E, portanto, na realidade há um problema aqui. Muito bem. Olha, Luís, e deixa-me aproveitar, já que estamos aqui a falar há algum tempo e falamos de problemas, identificamos de facto problemas, conseguimos pensar em algumas soluções, criticamos políticas e tentamos entender porque é que as decisões são tomadas. Isto é tudo menos aquilo que temos visto nos debates para as eleições de dia 10 de março. Eu acho
Pronto, eu penso, não sei se tu tens a mesma opinião, eu acho tão preocupante, e ainda esta semana assistimos ao debate Luís Montenegro e André Ventura, podia ter sido outro qualquer, este calhou eu assistir, a falta de conversar de facto sobre as medidas. Eu nem sei o que diga, porque vêm aí tempos difíceis e todos nós temos a consciência de que vêm aí tempos difíceis. Nada será fácil. Nós gastamos mais. Nós somos um país pobre, verdadeiramente pobre, que faz vida de rico, vai gastando de forma incontrolável. Aqueles que nós devíamos ajudar, os mais fragilizados da sociedade, os idosos, as crianças, são marginalizados. As pessoas com deficiência também, eu tenho histórias dramáticas, pessoas com doenças graves que para terem acesso a tratamentos médicos ou a medicamentos têm que se sujeitar digamos, a situações muitas das vezes desumanas, até desumanas, do ponto de vista da sua própria dignidade. E, portanto, os debates deveriam ser um momento em que o cidadão iria escolher de forma consciente aquilo que era a sua aspiração e a sua identificação com os candidatos. E o que nós vemos é que a maior parte das vezes ou é uma troca de insultos entre uns e outros e, portanto, nós ficamos a saber o mesmo. Eu tive a oportunidade esqueci-me de trazer, até porque acreditei que esta pergunta viesse a ser feita. Eu estive a ver o programa do PS e de outros partidos políticos em 2015 e a ler o que eram as promessas eleitorais de 2015. Estamos em 2024. E, de facto, vão ver os programas antigos e aquilo que eram as promessas de quem esteve no governo e aquilo que fizeram. E, portanto, e isto aplica-se eu vou ser muito, tão magoado com esta classe política, quer à direita, quer à esquerda. A esquerda tem sido muito culpada de muitas das coisas más que nós temos estado a viver, e a direita tem sido muito complacente também com esta esquerda que é... Ou seja, estás-me a dizer que analisaste mesmo o programa analisei e as propostas da geringonça, porque aí há algo que me salta à vista, é que alguns partidos à esquerda, como o PCP e o Bloco, tendem a dizer-nos que a geringonça foi a que melhor funcionou nos últimos tempos, não é? A questão é saber se, de facto, medidas concretas... Já que estamos a falar da habitação, vamos ver o que é a questão da habitação. Todos nós nos lembramos, em 2006, é publicado o novo regime de arrendamento urbano, o NRAU, e depois, em 2012, o governo de Passos Coelho faz a chamada Lei da Assunção Cristas, a Lei dos Despejos, que permitiu que imensas pessoas pudessem ser despejadas, inclusive idosos. E, portanto, retirou uma série de proteções de forma completamente arbitrária e violenta. E uma das coisas que então se dizia, estavam na oposição os socialistas, era que a lei dos despejos tinha que acabar, da Assunção Cristas.
o PS vai para o governo, o PCP e o Bloco tentam, fazem o acordo, a parceria, e o PS deixa cair a lei dos despejos. Quer dizer, quando estava na oposição, gritava contra esta lei, que esta lei era impossível. Vai para o governo com a geringonça e não faz nada para revogar a lei dos despejos, da Assunção A lei Cristas. com o PCP e com o Bloco. Portanto, o Partido Socialista engana os seus parceiros de coligação, não é? Aquilo não era bem uma coligação, mas era uma geringonça. Parceiros esses que também não fizeram cair o governo. Podiam muito bem, não é? E estes, por seu lado, permitiram que falhasse à população. A seguir, o governo do PS tem maioria absoluta. Ganha com maioria absoluta. Já sem... E podia, mais uma vez, revogar a lei de 2012, a chamada Lei dos Despejos. Não o fez. Portanto, e é isto é que nós temos. E as pessoas sabem, temos uma classe política que não é séria. E quem diz, tens um exemplo no caso do PS, que é gritante, porque esteve no governo, esgrimou e assinou às pessoas com uma determinada proposta e as pessoas votaram neste partido na expectativa de que fizessem qualquer coisa e depois estão lá com maioria absoluta, é que nem têm desculpa. Tiveram a maioria absoluta, primeiro com o auxílio do PCP e do Bloco de Esquerda, depois sozinhos. E não fizeram nada. E não terminaram, e acaba por marcar também esse período como sendo dos períodos onde menor investimento público houve. E se nós virmos aquilo que são as discussões, não é só nos debates televisivos agora das eleições, porque eu acho que eles até estão um bocado comedidos. Vão lá assim nervando de vez em quando, lá dizem assim uns piropos uns aos outros, mas estão comedidos. Mas se nós formos ver para o Parlamento e se virmos as sessões plenárias da Assembleia da República, muitas das vezes, o que nós vimos é que aquilo é um Deus me acuda. É insultos de um lado ao outro. Em vez de realmente se debater... Não, vamos lá ver, o que é que precisamos? Ruído, sim senhor, vamos fazer prédios onde há pessoas a morar, não podemos ter bares a funcionar. Porque, e se quisermos ter bares, os bares têm que ter condições, têm que ter uma lotação. Porquê? Porque se não tiverem lotação, as pessoas entram, tens 500 pessoas dentro do bar e 1.500 na rua. E depois ninguém dorme, e depois há pancadaria na rua. Portanto, isto são questões, tudo. Isto é bom senso, não é... coitadinhos dos empresários. Temos pena. Então, em Inglaterra, como eu te digo, noutros países, os empresários conseguem ganhar dinheiro. Países cosmopolitas que têm mais turismo que nós, França que tem mais turismo que nós, mas alguma vez é esta bandalheira. As pessoas têm que começar a acordar para a realidade. São chamadas nestas alturas em que é preciso ir votar, as pessoas são chamadas a ir votar, mas são chamadas da pior forma possível. As pessoas já perceberam que estão a ser enganadas. E isto é que é mau. Achas que primeiro, se há muita propaganda, em vez de realmente medidas concretas, e o que andamos a ver é punchlines e títulos, parangonas, mas depois que na execução vão ficar aquém. Tu lembras de alguma parangona agora que está aí, de algum cartaz que diga alguma coisa? Eu lembro-me de uma especificamente, e vou dizer pela curiosidade, é do PSD, neste caso da AD, à entrada de Albufeira a dizer corrupção não, mais ética, por favor. E eu li isso na semana em que aconteceu aquilo na Madeira. Então, e agora... Eu peço desculpa. E agora tu dizes assim, tu riste, e tu achas que isto é caso para tu te rires?
Isto é caso para tu chorares. Luís, está bem, mas nós já temos as coisas do dia-a-dia. Quando nós... E isto é que as pessoas têm que pensar, e é por isso é que é tão importante as pessoas irem votar. Vão votar, não fiquem em casa. Eu sei que ficar em casa parece confortável, mas nós não podemos deixar de votar. Votar é a nossa maior arma. É aquilo que temos de mais importante, enquanto cidadãos, para nos afirmarmos e para exigirmos daqueles que se propõem a fazer a gestão daquilo que é coisa pública, sentirem que, de facto, têm alguém atrás dele que o está a acompanhar. Porque o problema, aquilo que nós vivemos hoje em dia, é que esta classe política que permanece intocável há dezenas de anos. Nós temos pessoas no Parlamento, salvo erro, desde a Constituinte. Quase. Ou quase. Desde a Constituinte. E eles percebem já, esta classe política percebe que as pessoas já não se interessam. Luís, vão-nos mentindo e vão-nos condicionando. O drama tem sido tão grande que existem pessoas a utilizar um argumento do estilo. Há muitas áreas atualmente que estão pior do que aquilo que estavam durante o Estado Novo. E isto é difícil de se ter que dizer. Não, e nós temos que ter a noção, porque neste momento já temos um ponto de comparação. Passou o tempo suficiente para podermos, este ano vamos celebrar o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril. As pessoas não têm, já esqueceram. A nova geração não sabe o que era viver antes do 25 de Abril. Eu não sou assim tão velho, mas tenho alguma noção e estava mais perto. Já tinha alguma idade e senti o 25 de Abril de perto. Mas, naturalmente, não quero sequer ir por aí. Mas, de facto, nós não temos hospitais de jeito. A nossa saúde está uma desgraça. Eu recordo que os grandes hospitais, os grandes investimentos públicos em matéria de saúde foram feitos no tempo do Estado Novo. Portanto, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São João no Porto, os grandes hospitais públicos, as grandes obras públicas foram feitas no tempo do Estado Novo. E aquilo que são os hospitais recentes são pequenas unidades que depois, ao fim de meia dúzia de anos, parece que está tudo podre e a cair. E os maiores é de iniciativa privada. E depois temos unidades como tu dizes, para quem pode. Para quem pode. Luís, estamos sensivelmente no último minuto. 30 segundos para compor o ramalhete. Hoje em dia já não há razão para não votar. Há o voto antecipado, e as pessoas podem ir votar de forma antecipada e têm o voto no dia 10. É importante que vão votar. Façam uma escolha. É a vossa escolha. Mas escolham em consciência e escolham para bem daquilo que é o bem do país e de todos nós. Obrigado. Muito bem. Luís de Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco esta sexta-feira. Não sei o que é que vais fazer no fim de semana. Bem, esperemos divertir-nos. Não sei se o tempo vai estar convidativo, não é? A nossa vida já é um carnaval, portanto, eu vou ficar tranquilo em casa. Alguns carnavais tiveram que ser suspensos, mas tudo bem. Vamos lá ver se não vamos ter algumas eleições também suspensas e vamos ter que ir votar outra vez. Vamos passar 2024 em votos. Luís de Castro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta e outras conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscrevendo, pode clicar também no sininho para receber a notificação de que colocamos novos vídeos. Nas nossas redes sociais, partilhar também nos ajuda. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Estou de volta na segunda-feira para mais um Isto é o Povo a Falar. Muito obrigado. Bom fim de semana.